qual é o problema aí? O problema aí é o seguinte: as pessoas agora estão falando em princípio, propósito, liderança consciente, sustentabilidade, partidos que não vão mais se corromper, partidos limpos, honestos. Todo mundo agora está jurando sobre a Bíblia que não vão repetir nenhum erro do século passado. Não é isso que está acontecendo. Nós estamos saindo da crise do controle 2.0 e criando o controle 3.0. O controle 3.0 é o uso dessas novas tecnologias que a gente conhece claramente no Uber, que é a participação de massa fiscalizando as organizações. E a mudança que vai se ter, definitiva, sustentável, que vai conseguir alcançar boa parte do que as pessoas estão prometendo, é a implantação desse novo modelo de controle. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Fica ligado. Primeira coisa que a gente tem que entender qual é o motivo da pressão que nós temos no século XXI, qual é a grande crise que a gente tem que administrar, e não tem jeito de resolver esse problema, não tem jeito de passar por cima, esconder, botar debaixo do tapete, como muita gente está falando. O que acontece? Quando a pessoa diz assim, tudo é muito simples se você tira a complexidade. Aí fica tudo simples, fica tudo maravilhoso, tudo se resolve. Por que a complexidade? Você ignora a complexidade. O que é a complexidade? Complexidade demográfica progressiva. Essa é a principal característica do Sapiens. Nós crescemos demograficamente sem pedir licença para ninguém. E aí a gente se vê com uma demanda fundamental que é, você precisa alimentar essa galera toda. Quando a gente tinha em 1800 1 bilhão, nós tínhamos 3 bilhões de pratos de comida todos os dias, e hoje nós somos 7, temos 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Olha a logística, olha a complexidade, olha o aumento do Big Data, olha toda a coisa que a gente tem que fazer. Essa crise tem que ser administrada, por quê? Todo dia o cara acorda e diz, meu irmãozinho, cadê meu café da manhã? Cadê meu almoço? Cadê minha janta? Eu preciso trabalhar, eu preciso pegar ônibus, eu preciso botar meu filho na escola, e e tudo isso estoura na sociedade e nas organizações. Então não tem como fugir disso. Essa é a crise. O Brasil cresceu 11 vezes. Nós éramos em 1900 17 milhões de pessoas, hoje nós somos 205. Isso em 100 anos. Né? Quando meus avós nasceram, a gente estava falando aí em 20 milhões de pessoas, hoje nós somos 200. Então nós crescemos 10, 11 vezes. Então a situação é essa. Essa é a grande crise. Então, como é que a gente vai resolver essa crise? Não tem como botar debaixo do tapete. Então, o que acontece? Há uma obsolescência do modelo de controle administrativo que a gente tinha até o século passado. Essa obsolescência ela vem caminhando e não tinha alternativa. Então, a crise que a gente está vivendo é, nós aumentamos muito a população e nós não conseguimos criar um novo modelo de controle até a chegada da internet. Então, a gente tem que entender claramente que esse é o cenário. O modelo de controle atual perdeu completamente a capacidade. Eu vou falar sobre isso e dar um exemplo concreto a seguir. Fica aí. Eu passei 3 anos formando uma galera nesse debate de Mundo 3.0 aqui na Prefeitura do Rio. Então, vou dar um número para você entender claramente como é que baixa essa discussão da complexidade do controle para uma coisa real. O Rio de Janeiro hoje tem 9 mil ônibus. 9 mil ônibus. Quantos fiscais? 40. Então, como é que 40 fiscais vão conseguir fiscalizar 9 mil ônibus? Essa que é a questão. Você vai me dar uma resposta. Qual é a resposta que você vai me dar? Vai aumentar o número de fiscais? Aí vai chegar no final do ano, como aconteceu agora no Estado, dizer, ó, não tem dinheiro para pagar a galera porque não tem dinheiro. Né? Então não adianta ficar aumentando as pessoas porque não tem resultado. Então o que acontece? Esse é o modelo, é o exemplo mais fácil de entender, que nós aumentamos os ônibus tremendamente e o modelo de controle que a gente tinha, que era alguém telefona para a secretaria recebe uma reclamação, aí o fiscal vai lá ver e tal, papá. Imagina o número de reclamações que acontece, o número de coisas. Aí as pessoas reclamam e não acontece nada, aí as pessoas não reclamam mais. Então a coisa vai ficando pior. Aí o motorista, que já tem um histórico de agressividade, etc., tal, briga com o passageiro, cai de cima do viaduto, morrem 10 pessoas, como aconteceu na Ilha do Governador há mais ou menos uns 2, 3 anos. E aí, então, como é que fica essa situação? Ah, não fica porque não tem jeito, a gente não sabe como vai resolver isso. Aí a gente vai ver como. Vai ver que o modelo, por exemplo, do Uber é a alternativa que eu estou chamando de controle 3.0. O que a gente sugeriu na prefeitura? Você coloca um celular, um aplicativo, na mão de todos os passageiros, que vão avaliar linha de ônibus, vão avaliar motorista, que vão avaliar
número de pessoas que estão no ônibus, se tem barata, se não tem barata, etc. Papá, e isso pode valer para qualquer coisa, posto de saúde, feira, qualquer tipo de serviço estatal ou serviço privado. Então aí você começa a ver que não é uma questão opcional, é uma questão que não tem alternativa. Ou você caminha para essa direção, e parece óbvio que é essa direção que a gente vai caminhar, ou você não tem alternativa. Você fica no descontrole que a gente tem hoje, que as pessoas falam, o controle atual, esse novo controle, eu tenho dúvida, eu fico com medo. Mas a gente, na verdade, está com descontrole. Então, o que aconteceu? As organizações não estão conseguindo ser controladas pela sociedade, elas estão descontroladas num processo que eu chamo de corporativismo tóxico. E é sobre isso que eu vou falar a seguir. Existe aí uma questão que é o seguinte: o ser humano, se ele tiver liberdade para se servir da sociedade, ele vai fazer isso. Ponto. É assim que funciona. Não é uma questão. Mas tem gente que não faz isso. Tudo bem, de 10, 2 não vão fazer e 8 vão fazer. Então, se o cara tiver lá um espaço em que ele pode trabalhar menos, ganhar mais, ele vai fazer isso. E se ele puder fazer isso, ele vai fazer. Está nos interesses dele. Então, como é que a gente impede que isso aconteça? A sociedade fiscaliza as organizações. Quando você aumenta muito a demografia, você aumenta muito a complexidade e você não consegue aumentar o controle da sociedade sobre as organizações, acontece o que aconteceu ali na Revolução Francesa. Você começa a criar uma espécie de poder absoluto das organizações sobre a sociedade. As organizações deixam de servir a sociedade e passam a se servir da sociedade. É isso que eu chamo de corporativismo tóxico. Isso não é uma coisa assim, porque as pessoas são más, não. Isso é consequência dos impasses civilizacionais que nós temos. Faz parte da história e são fenômenos que são cíclicos. Você aumenta a população, você não tem outra forma de controle, as organizações vão concentrar o poder e esse poder será exercido para benefício das organizações. Como é que as organizações deixam de se servir da sociedade? Você cria novas formas de controle. É assim que a gente fez depois da Idade Média, é assim que a gente está fazendo agora. Como é que essas novas formas de controle? Na Idade Média, afinal, criamos a República, criamos o capitalismo, descentralizamos, permitimos, tiramos o rei, tiramos os nobres, passamos a eleger os nobres, passamos a eleger o rei, e a partir daí a gente aumentou o controle. Isso funcionou muito bem, mas a gente não contava que a gente ia ficar tão empolgado com essa sociedade moderna que a gente, depois que criou em 1800, fez as revoluções liberais, nós saímos de 1 para 7 bilhões. Então nós estamos de novo na mesma situação pré-revolução francesa. O que acontece? Perdemos o controle das organizações, perdemos o controle da produção do dinheiro, perdemos o controle da fiscalização dos táxis, perdemos o controle da fiscalização dos ônibus, perdemos o controle das organizações de maneira geral, perdemos o controle dos políticos, quer dizer, eles estão fazendo o que eles querem. Porque eles foram criando as suas próprias leis. Mas eles são mauzinhos? Não, eles não são mauzinhos. Eles estão atuando conforme o ser humano atua. Se ele puder fazer, ele vai fazer. O que a gente tem que fazer? Não deixar. E como é que a gente não deixa? A gente fiscaliza. Agora, se a gente não tem ferramenta para fiscalizar, se a sociedade está toda controlada, a inovação está controlada, as ideias estão controladas, as organizações controlam tudo, a gente não pode fazer nada. Foi o que aconteceu e essa é a crise que a gente tem. Então, essa é a crise do corporativismo tóxico. E as pessoas estão querendo resolver esse problema do corporativismo tóxico, achando que a solução é ficar jurando na Bíblia que vai resolver o problema de uma outra maneira, que vai mudar as pessoas, e é tudo uma questão terapêutica. Não é. A gente vai criar o controle 3.0, e é esse o controle 3.0, que é a uberização da sociedade, que vai permitir o resgate do controle da sociedade sobre as organizações. E aí as organizações não terão a margem que tinham, não terão a possibilidade de fazer o que elas faziam no século passado, independente se elas querem ou não querem fazer, elas não vão fazer. Então, se você pegar o caso específico do Uber, você vai ver o seguinte: o motorista de táxi podia fazer uma série de coisas, e aí você reclamava para quem? Para a cooperativa, ou vai reclamar para a prefeitura, e ele ia continuar fazendo aquilo. Hoje, um cara do Uber começar a vacilar contigo, tu dá uma estrelinha nele, ele vai ficar com menos de 4,7 e ele sai da plataforma. Essa é a mudança que a gente tem passando, e essa é uma mudança que não é uma questão opcional, ela é definitiva, e a gente precisa se conscientizar disso. E é sobre esse novo modelinho de controle, para fechar esse vídeo, que eu vou falar a seguir. É uma coisa que eu acho fundamental de colocar para a gente fechar. Um novo modelo de controle acaba com o modelo de relação patrão-empregado, né? Então, eu vi essa experiência lá. Por exemplo, se você criticar um motorista via aplicativo dentro de um ônibus, aí ele é CLT, ele está trabalhando dentro da CLT, ele está ali. Você vai reclamar dele, mas o cara da empresa, o empreendedor da empresa, o que ele vai fazer? Ele não vai poder mandar esse motorista embora,
ele não vai poder tomar nenhum tipo de atitude. Por quê? Porque todo o conceito foi bolado de outra forma. Então, uma coisa que eu percebo claramente é o seguinte: todo esse modelo de controle 3.0 vai levar a gente para um novo modelo de relação trabalhista. Você precisa de ter flexibilidade, tanto para contratar como para demitir, através dos algoritmos apontados pelo consumidor. Se o consumidor diz que o motorista não pode funcionar, ele tem que sair da plataforma. Se isso não acontecer, é o que eu chamo de gestoria. Gestoria não é gestão, não é curadoria, fica no meio do caminho. Aí, por exemplo, o que acontece com o 99, com o EasyTax, você reclama do motorista, e manda um e-mail fulana, dizendo, a Suzy manda um e-mail dizendo assim, nós vamos tomar providência. Isso é gestoria, ou seja, você já incentiva a participação de massa, mas você não toma atitude a partir dessa participação de massa. Então, para poder tomar essa atitude a partir de participação de massa, você vai ter que matar o modelo atual da relação patrão-empregado. Isso tem uma consequência que o pessoal fala assim, mas espera aí, não tem motorista, as pessoas têm que treinar motorista e tal. Então, se você imaginar uma grande plataforma, tem uma opção de gente desempregada aí, não falta desempregado. E que as pessoas forem estimuladas, como está acontecendo com o Uber, a serem motoristas, a preparar motorista, vai ser sempre alguém dizendo assim, vai lá trabalhar porque fulano agora está na hora de você trabalhar. E aí a gente começar a pensar em modelos, né, não só do ônibus, mas modelos alternativos que vão sendo construídos. Então, o que a gente está caminhando, é isso que você tem que olhar para o futuro, lá para o horizonte, lá longe, você vai olhar para o seguinte: aonde nós estamos caminhando? Nós estamos caminhando para a implantação de um novo modelo de controle mais sofisticado, que resolve o problema da produtividade, que resolve a participação sem criar problema de produtividade, com custo-benefício melhor. É isso que está gerando valor. E isso vai entrar em todas as organizações da sociedade, mais dia, menos dia. E é para isso que a gente está fazendo. E não adianta vir com esse papinho de que a gente vai resolver o problema fazendo uma terapia em Campos do Jordão com os empreendedores, com os empresários, e eles vão sair de lá, dali a 2 dias eles estão de novo dentro do seu processo, e esse processo é assim, dessa forma. Não há controle da sociedade no modelo do controle 2.0. É preciso implantar um novo controle, e esse novo controle é o 3.0, e a gente está caminhando nessa direção. Fica ligado, hein?